Em 2021 eu vi quase 200 filmes e hoje eu vou comentar com vocês quais desses filmes que eu vi pela primeira vez e que eu mais gostei. Lembrando que essa é uma lista de filmes que eu vi ano passado e não que foram lançados ano passado. E além de não colocar nenhum filme que eu já tinha visto em anos passados, eu resolvi também não colocar nenhum filme que eu já tinha comentado alguma vez aqui no canal. Então bora pra lista. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Se você gosta de cinema e gosta de relacionar isso com questões sociais, históricas, filosóficas, etc., eu recomendo que você se inscreva no Cineolho, porque esse canal aqui tem tudo a ver com você e além disso você me ajuda bastante, beleza? Muito obrigado. Bom, sem mais enrolações, bora lá. Em 10º lugar, O Túmulo dos Vagalumes, filme de 1988, dirigido por Isao Takahata. O filme conta a história de duas crianças que são irmãs vivendo no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Depois que a mãe das crianças morre num bombardeio, elas são obrigadas a se virar para sobreviver. Bom, só pela sinopse já dá para perceber que esse é daqueles filmes para você chorar até desidratar. Eu mesmo fiquei arrasado, mas o filme é maravilhoso. Geralmente os filmes de guerra enfatizam a violência desse fenômeno, né? Mas O Túmulo dos Vagalumes mostra que a violência é só a ponta do iceberg. Uma guerra também deixa muita miséria, luto e ressentimento para trás. E as imagens desse filme retratam de um jeito muito poético, muito bonito, essa relação de tristeza, mas também de muito amor entre esses dois irmãos. Em 9º lugar, Na Mira da Morte, filme de 1968, dirigido por Peter Bogdanovich, aliás, que morreu recentemente esse ano. O filme conta duas histórias em paralelo. A de um jovem diretor que tenta convencer um astro veterano chamado Byron Orlock a filmar seu mais novo roteiro. Mas o velho ator só pensa em se aposentar. Enquanto isso, um maníaco começa uma série de assassinatos na cidade, atirando aleatoriamente com rifles de longo alcance em carros e pedestres. Esse é um filme muito importante, mas não tão conhecido, da nova Hollywood, que é um período do cinema americano sobre o qual eu fiz uma live aqui no canal. Os filmes desse período eles combinam um apelo comercial, um apelo mais popular, de filme mais divertido, com elementos mais de vanguarda do cinema europeu e também com temáticas políticas e sociais mais polêmicas, mais delicadas. E Na Mira da Morte é um dos melhores exemplos disso. Ele problematiza a banalização da violência depois da Guerra do Vietnã e ao mesmo tempo em que relaciona isso e pensa sobre a história do próprio cinema americano. All the good movies have been made. Em 8º lugar, Jogador Número 1, filme de 2018, dirigido por Steven Spielberg. O filme se passa num futuro distópico em que as pessoas preferem viver num jogo de realidade virtual do que na realidade de verdade. Até que o criador do jogo morre e propõe que os jogadores participem de tipo uma caça ao tesouro em que o vencedor ganha o controle da empresa que faz o jogo. Esse filme fala de uma série de assuntos interessantes sobre os quais eu já fiz vídeos aqui no canal. Por exemplo, a relação entre a realidade e as imagens criadas pela mídia, pelas propagandas, etc. Fala também sobre indústria cultural, sobre nostalgia, sobre escapismo, enfim, uma série de assuntos bem típicos do pós-modernismo e que me interessam bastante. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. Tall, beautiful, scary, a different sex. E o melhor é que o Spielberg soube integrar muito bem essa questão temática ao próprio estilo do filme, que usa muito bem as imagens geradas por computador para fazer a gente pensar sobre a relação entre simulação e realidade, fantasia, etc. Em 7º lugar, Festa de Família, filme de 1998, dirigido por Thomas Vinterberg. O filme mostra uma festa de uma família rica em que um dos filhos do anfitrião resolve fazer uma revelação bombástica sobre o histórico de abusos por parte do pai. O filme faz parte do Dogma 95, um movimento cinematográfico que se propunha a fazer filmes de baixo orçamento e sem ter muitos apelos a recursos narrativos ou estéticos para prender a atenção do público. E o Thomas Vinterberg usa muito bem essas regras do Dogma 95 para intensificar a sensação de angústia, de vertigem que a gente tem de acompanhar aquela festa bem constrangedora. Udnyttede os. Seksuelt havde sex med sin kære små. Em 6º lugar, Speed Racer, filme de 2008, dirigido por Lily e Lana Wachowski. Speed Racer é um garoto apaixonado por corrida que recebe a proposta de um empresário muito rico para correr pela sua empresa. Mas o Speed Racer acaba descobrindo um mundo de corrupção e trapaças envolvendo as corridas. Esse é um dos filmes mais visualmente originais e inventivos que eu já vi. Enquanto a maioria dos diretores usam as imagens geradas por computador para criar uma sensação de realidade ou de objetos que pareçam reais ou que poderiam ser reais, as irmãs Wachowski resolvem fazer o oposto.
Elas usam as imagens geradas do computador para fazer efeitos muito coloridos, muito cartunescos, muito chamativos. O filme foi detonado pela crítica e por parte do público quando ele foi lançado, o que inclusive motivou essa onda de filmes realistas, entre aspas, e mais cinzas, com cara de sério que a gente tem hoje em dia. E é justamente por ir contra essa moda e propor um cinema que seja realmente fantasioso é que eu acho que Speed Racer precisa ser resgatado. Em quinto lugar, A Grande Ilusão, filme de 1937, dirigido por Jean Renoir. O filme conta a história de um conjunto de oficiais do exército francês que são presos pelo exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar da prisão dos oficiais ter uma série de regalias em relação à prisão dos soldados, o grupo tenta elaborar um plano de fuga para escapar da prisão. Esse filme foi feito um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Já existia um receio de que ia estourar uma guerra na Europa novamente e um clima de pessimismo começava a se espalhar pela França. Esse filme é um excelente documento histórico para entender esse momento. O final dele em especial me tocou bastante, mas eu não vou explicar para não dar spoiler. Quem quiser saber o porquê que eu me emocionei com o final desse filme, basta ler o texto que eu escrevi no Letterboxd, o link vai estar aqui na descrição. Além disso, esse filme tem aqueles planos e aquela montagem muito bonitos e muito expressivos que são típicos do Jean Renoir, um dos diretores que foi um dos mais importantes para criar o cinema moderno. Faut bien qu'on la finisse cette putain de guerre, non? En espérant que c'est la dernière. Tu te fais des illusions. Em quarto lugar, Amor à Flor da Pele, filme de 2000, dirigido por Wong Kar-wai. Nos anos 60, o jornalista Shaw muda-se para Hong Kong e faz amizade com a sua vizinha Sue. Quando os dois descobrem que os seus respectivos cônjuges estão tendo um caso entre si, Shaw e Sue resolvem aproximar sua relação numa espécie de vingança. O filme tem uma delicadeza, uma elegância que é impressionante. Ele faz um equilíbrio de cores com um predomínio do vermelho que é muito bonito. A iluminação e a fumaça do cigarro dão aquele aspecto esfumaçado que é muito característico. As atuações são mais contidas e com o uso da montagem e da câmera lenta, esse é um filme que valoriza muito os gestos, é um filme muito pautado nas sutilezas. Tudo isso embalado por um tango que faz aquela coisa melancólica, bonita, aquela coisa muito chique. 我睇得嘅個手都同你嗰個一模一樣。我知道，我見過。你係想講咩啊？ Em terceiro lugar, Jogo de Cena, filme de 2007, dirigido por Eduardo Coutinho. O filme intercala mulheres reais contando suas próprias histórias de vida a atrizes interpretando mulheres que estão contando suas próprias histórias de vida. No começo fica claro quem é a pessoa real e quem é a atriz, mas em certos momentos não dá para saber quem está interpretando e quem não está. Eduardo Coutinho era um cara que fazia milagre usando só os elementos mais básicos do cinema. É impressionante a capacidade que ele tinha para simplesmente ligar uma câmera, começar a conversar com uma pessoa e deixar ela à vontade para começar a falar da sua própria vida. E nesse filme ele vai além, e só com a montagem ele consegue propor uma reflexão muito importante sobre ficção e documentário, realidade e fantasia. Desculpe. Eu tenho hoje um namorado que, nossa, ele é muito meu amigo. Em segundo lugar, O Bom Trabalho, filme de 1999, dirigido por Claire Denis. O filme retrata um campo de treinamento da Legião Francesa Estrangeira em Djibouti, na África. O sargento Gallup tem uma admiração enorme pelo seu superior, o comandante Forrastier. Quando Forrastier faz um elogio a um soldado, o Gallup entra numa crise de ciúmes que o leva até a loucura. Em um outro vídeo do Cineolho eu expliquei o que era cinema de fluxo. Esse filme aqui está entre o cinema de fluxo e o cinema moderno. Em alguns momentos, os objetos em cena e os personagens se movimentam de um jeito que é muito perceptível, que é bem ensaiado. Mas às vezes a câmera ela só se movimenta pelo espaço como se ela estivesse um pouco perdida. Esse equilíbrio cria imagens muito marcantes, principalmente as que retratam o corpo masculino. Aliás, esse filme tem uma das melhores explorações que eu já vi sobre o universo masculino em geral, seja no que ele tem de ruim ou seja no que ele tem de bom, e seja no aspecto físico ou psicológico, social, político, etc. Com esse estilo bastante complexo, é um filme que com certeza vai fazer você refletir também sobre outras questões importantes, como por exemplo questão de identidade, questão de colonialismo, militarismo e muito mais. C'est injuste, mon ami. E em primeiro lugar, Retrato de uma Jovem em Chamas, filme de 2019, dirigido por Céline Sciamma. Marianne é uma jovem pintora na França do século XVIII, com a tarefa de pintar um retrato de Heloïse para enviar a um pretendente.
Mas a Heloise não quer casar e se recusa a posar para o retrato. Marianne então precisa estudar a fisionomia da Heloise sem que ela saiba. Mas tudo isso fica mais difícil conforme a relação entre as duas vai ficando mais complexa. Esse é um filme que trata da dialética entre artista e objeto, subjetividade e objetividade na arte, entre vanguarda e normatividade. Além disso, esse filme é uma aula de história da arte, não só porque ele confronta as concepções do classicismo e do romantismo, mas porque toda a fotografia do filme segue o estilo das pinturas do século XVIII. Tudo isso contando uma história de amor linda e muito emocionante. C'est vous qui l'avez peint? Oui. Quel en est le titre? Portrait de la jeune fille en feu. Pessoal, para quem tiver curiosidade, eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários a lista com todos os filmes que eu vi em 2021. Lá vocês podem ver também as notas que eu dei para a maioria desses filmes que eu vi. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das sugestões. Lembrando que caso você não encontre algum desses filmes nas redes de streaming, eu fiz um vídeo aqui no Cineolho ensinando a baixar torrent, que serve justamente para encontrar esses filmes um pouco mais difíceis de ver ali nas redes de streaming, mas que na internet você encontra tranquilamente para baixar. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa lista, se você já viu algum desses filmes e quais os filmes que te marcaram muito em 2021. Se curtiu o vídeo, não esquece de apertar o joinha aqui embaixo e depois compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Muito obrigado, esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.